Trade in the Zone, de Mark Douglas. Capítulo 9. A natureza das convicções. Chegados a este ponto, se consegue perceber os benefícios de adotar as 5 verdades fundamentais acerca do trading. A tarefa agora é aprender como integrar devidamente estas verdades no seu sistema mental, sob a forma de convicções elementares, sem entrarem em conflito com quaisquer outras convicções que possa defender. À primeira vista, pode parecer uma tarefa desencorajadora, e em outras circunstâncias eu até concordaria consigo. Mas não, porque no capítulo 11 irei apresentar um exercício de trading simples, especificamente concebido para integrar devidamente estas 5 verdades sob a forma de convicções a um nível funcional. Um nível funcional é onde trabalhamos naturalmente com um estado mental despreocupado, tendo a noção exata do que precisa ser feito e com a capacidade de o fazer sem hesitação ou conflito interno. No entanto, há alertas que já tenho espreitado para o exercício. À primeira vista, o exercício de trading parece tão simples que podem sentir-se tentados a fazê-lo agora, antes de compreenderem as implicações de o fazer. Sugiro que reconsiderem. Há algumas dinâmicas sutis, embora profundas, envolvidas no processo de aprender a integrar novas convicções e a alterar outras existentes que entrem em conflito com as novas. Compreender o exercício de trading em si é fácil. Compreender como o utilizar para mudar as suas convicções é uma questão completamente diferente. Se fizer o exercício sem compreender os conceitos apresentados neste capítulo e no seguinte, não irá obter os resultados desejados. Também é importante que não dê por adquirido o esforço mental que terá de despender para aceitar totalmente esses princípios de sucesso, independentemente se os compreende bem ou não. Lembre-se de Bob, que acreditava que compreendia profundamente o conceito de probabilidades, mas não foi capaz de trabalhar numa perspectiva probabilística. Muitas pessoas cometem o erro de partir do princípio de que, quando compreendem algo, esse novo conhecimento torna-se automaticamente uma parte funcional da sua identidade. Na maior parte das vezes, compreender um conceito é só o primeiro passo do processo da sua integração a um nível funcional. Isto verifica-se especialmente para conceitos que lidam com o pensamento probabilístico. As nossas mentes não estão naturalmente programadas para serem objetivas ou ficarem no momento presente. Isso significa que temos de treinar ativamente as nossas mentes para pensarem desse ponto de vista. Para além do treino, pode haver um sem número de convicções em conflito para resolver. As convicções em conflito terão o efeito de sabotar as melhores intenções para trabalhar com um estado mental objetivo ou para experimentar o fluxo de oportunidades do momento presente. Por exemplo, suponhamos que passou anos a aprender a ler os mercados, ou gastou muito dinheiro a desenvolver ou a comprar sistemas técnicos, só para conseguir descobrir o que acontecerá a seguir. Agora, chegou à conclusão de que não precisa de saber o que vai acontecer a seguir, e que, ao fazê-lo, está a limitar a sua aptidão para ser objetivo ou se focar no momento. O que temos é um conflito direto entre a convicção antiga de que precisa de saber o que vai acontecer a seguir para ser bem-sucedido e o novo entendimento de que não tem de o saber. Ora, irá o seu novo entendimento neutralizar subitamente todo o tempo, dinheiro e energia despendidos a reforçar a convicção de que precisa de saber? Quem dera fosse assim tão fácil. Para alguns sortudos pode ser. Se lembrar do capítulo 4, quando falei sobre a distância psicológica do código de software, eu disse que alguns traders podem já estar tão perto dessas novas perspectivas que tudo o que precisam é de reunir algumas das peças que faltam para criar uma experiência do tipo que altere o estado mental. No entanto, com base na minha experiência de trabalho com mais de 1000 traders, posso dizer que a maioria não está próximo desse estado mental. Para esses, pode ser preciso um considerável trabalho mental, além de muito tempo, para integrar devidamente os seus novos entendimentos sobre o trading nos seus ambientes mentais.
A boa notícia é que, no final, o exercício no capítulo 11 irá estabelecer as 5 verdades fundamentais e resolver muitos dos conflitos potenciais, mas apenas se soubermos exatamente o que estamos a fazer e por que o estamos a fazer. Este é o assunto deste capítulo e do seguinte. As origens de uma convicção. O que podemos aprender sobre a natureza das convicções e como podemos usar esse conhecimento para criar uma atitude mental que estimule o nosso desejo de sermos traders consistentemente bem-sucedidos? Estas são 2 das questões em que me irei concentrar em responder neste capítulo. Primeiro, olhemos para a origem das nossas convicções. Como se recorda, as memórias, as características e as convicções existem sob a forma de energia, especificamente energia estruturada. Anteriormente, reuni essas 3 componentes mentais para ilustrar. 1. Que as memórias, as características e as convicções não existem como matéria física. 2. Que a relação causa-efeito que existe entre nós e o meio exterior concebe esses elementos. E 3. Como a relação causa-efeito se inverte de modo que possamos perceber no ambiente externo o que aprendemos. Para chegar à origem das nossas convicções, vamos ter de separar essas componentes para ilustrar a diferença entre uma memória e uma convicção. A melhor maneira de o fazer é imaginarmos-nos na mente de uma criança. Eu diria que no início da vida de uma criança, as memórias das suas experiências existem na sua forma mais pura. Com isto, quero dizer que as memórias do que ela viu, ouviu, cheirou, tocou ou provou existem na sua mente como informação sensitiva, pura, que não está organizada ou associada a quaisquer palavras ou conceitos específicos. Por conseguinte, vou definir uma memória pura como informação sensitiva armazenada na sua forma original. Uma convicção, por outro lado, é uma persuasão íntima acerca da natureza e da forma como o ambiente externo se manifesta. Um conceito que combina informação sensitiva pura com um sistema de símbolos a que chamamos língua. Por exemplo, a maioria das crianças tem uma memória pura de como é ser tratada com amor por um progenitor. Mas só quando a criança aprende a ligar ou associar certas palavras com a informação sensitiva pura armazenada na sua memória, é que irá formar um conceito sobre como é ser cuidada com amor. A expressão "a vida é bela" é um conceito. Em si mesmas, as palavras constituem um conjunto de símbolos abstratos, sem significado. Mas se uma criança aprender ou decidir ligar essas palavras aos seus sentimentos com carga positiva quanto à forma como é cuidada, então as letras já não são um conjunto de símbolos abstratos e as palavras já não são uma expressão abstrata. A vida é bela torna-se uma distinção definitiva sobre a natureza da existência ou o modo como o mundo funciona. Similarmente, se a criança não recebesse os cuidados adequados às suas necessidades, pode com igual facilidade ligar as suas sensações de dor emocional a um conceito como a vida não é justa ou o mundo é um lugar terrível. Em qualquer caso, quando a energia positiva ou negativa das nossas memórias ou experiências se liga a um conjunto de palavras a que chamamos conceito, este adquire energia e, em resultado disso, é transformado numa convicção acerca da natureza da realidade. Se considerarmos que os conceitos são estruturados pelo sistema de uma língua e adquirem energia pelas nossas próprias experiências, torna-se claro por que me refiro às convicções como energia estruturada. Quando uma convicção surge, o que faz? Qual é a sua função? Em certos aspectos, parece ridículo colocar essas questões. Afinal, todos temos convicções. Estamos constantemente a expressar as nossas convicções tanto pela linguagem como através das nossas ações. Além disso, estamos constantemente a interagir com as convicções de outras pessoas quando elas as exprimem. No entanto, se perguntar exatamente o que faz uma convicção, provavelmente a sua mente ficará confusa. Por outro lado, se perguntar quais as funções dos seus olhos, ouvidos, nariz ou dentes, não teria problema em responder. As convicções são componentes
tão importantes da nossa Constituição, entendemos o impacto que tem na qualidade das nossas vidas, que é uma das grandes ironias da vida que sejam aquelas em que menos pensamos e que menos compreendemos. O que quero dizer com aquelas em que menos pensamos é que se tivermos um problema com uma das partes do nosso corpo, naturalmente centramos nela a nossa atenção e pensamos sobre o que precisamos de fazer para resolver o problema. No entanto, não nos ocorre que os problemas que possam limitar a qualidade das nossas vidas, por exemplo, infelicidade, insatisfação ou insucesso numa determinada área, estejam enraizadas nas nossas convicções. Este desvio de atenção é um fenômeno universal. Uma das características proeminentes das convicções é que tornam evidente e inquestionável o que experimentamos. De fato, se não fosse pelo intenso desejo que tem em vivenciar um sucesso consistente como trader, era provável que eu não estivesse a ler sobre este tema. Normalmente são precisos anos de frustração para as pessoas começarem a aceitar que podem ser as suas convicções a fonte das suas dificuldades. No entanto, embora as convicções sejam uma parte complexa da nossa identidade, não é preciso considerar esse processo de autoanálise como uma crítica. Considere que nenhum de nós cresceu com qualquer uma das nossas convicções, que foram todas adquiridas de várias maneiras. Muitas das convicções que têm um impacto mais profundo nas nossas vidas não foram sequer adquiridas livre ou conscientemente, foram introduzidas por outras pessoas. E provavelmente não será normalmente uma surpresa para ninguém afirmar que as convicções que nos causam mais dificuldades sejam aquelas que foram adquiridas através dos outros sem o nosso consentimento consciente. Refiro-me às convicções adquiridas quando éramos demasiado jovens e sem informação para compreender as implicações negativas daquilo que nos estavam a ensinar. Seja qual for a origem das nossas convicções, uma vez existentes, funcionam basicamente todas do mesmo modo. As convicções têm caráter e formas particulares de desempenharem as suas tarefas, ao contrário das diferentes partes dos nossos corpos. Por exemplo, se compararmos os meus olhos com os seus, ou as minhas mãos com as suas, ou os meus glóbulos vermelhos com os seus, podemos ver que não são exatamente iguais, mas têm características em comum que os faz funcionar de modo semelhante. Pela mesma razão, uma convicção de que a vida é bela funcionará da mesma maneira de uma convicção de que a vida é terrível. As duas convicções são diferentes e o efeito que cada uma tem na qualidade de vida de quem a profere é muito diferente, mas ambas as convicções irão funcionar exatamente da mesma forma. As convicções e o seu impacto nas nossas vidas. Num sentido mais amplo, as convicções moldam as nossas vidas. Como já referi, não nascemos com nenhuma das nossas convicções. Elas são adquiridas e, à medida que se adicionam umas às outras, a forma como vivemos as nossas vidas reflete aquilo em que aprendemos a acreditar. Pense como a sua vida seria diferente se tivesse nascido num sistema cultural, religioso ou político que tivesse pouco em comum com o seu atual. Pode ser difícil imaginar, mas aquilo em que teria aprendido a acreditar sobre a natureza da vida e o modo como o mundo funciona podia não ter nada a ver com aquilo em que hoje acredita, mas iria defender essas convicções com o mesmo grau de certeza com que defende as suas convicções atuais. Como as convicções moldam as nossas vidas? 1. Geram a percepção e a interpretação que fazemos da informação do meio ambiente de forma a ser compatível com aquilo em que acreditamos. 2. Criam as nossas expectativas. Lembre-se que uma expectativa é uma convicção projetada para algum momento no futuro. Como não podemos esperar algo que não conhecemos, também podíamos dizer que uma expectativa é aquilo que conhecemos projetado em algum momento futuro. 3. O nosso comportamento é coerente com aquilo em que acreditamos. 4. Finalmente, as convicções moldam a forma como nos sentimos quanto aos resultados das nossas ações. Não há muito na forma como atuamos
em que as convicções não